Graça e paz. Seja bem-vindo a mais um devocional Reflexão em Vida. E neste mês de dezembro nós estamos comemorando o Natal. E é sobre a manifestação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que eu quero meditar com você. Abra sua Bíblia comigo e leremos juntos aqui na carta aos Hebreus, no primeiro capítulo, aonde o escritor diz o seguinte: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus, sustentando todas as coisas pela sua palavra de poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. É maravilhoso olharmos para este texto, neste momento, e compreendermos de fato que, sem dúvida alguma, esta é a maior comemoração de todas as comemorações. Conforme começa o escritor dizendo: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. E quando eu olho para este texto, não tem como não lembrar de Deus dizendo a Eva que dela nasceria aquele que pisaria a cabeça da serpente. Eva até pensou que fosse Caim. Quando deu à luz a ele, disse: adquiri do Senhor um filho varão. É como se ela gritasse e dissesse: é este. Mas não estava em Caim o cumprimento desta profecia. E não somente ela, como Moisés e muitos outros aguardaram a manifestação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus disse que Abraão viu e se alegrou. Mas como Abraão se alegrou, os anjos de Deus também se alegraram, pois ao darem as notícias das boas novas do nascimento do Senhor, aos pastores que ali estavam, um grande coro cantou, dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, aos homens a quem Ele quer bem. Havendo Deus falado de muitas maneiras, hoje tem nos falado pelo Filho. Eu me maravilho e me alegro em ver os cumprimentos e os desdobramentos daquilo que Deus havia dito e cumpriu. Na continuidade do texto, ele nos diz que nesses últimos dias, ele tem nos falado pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Quando nós abrimos a Bíblia no livro de Gênesis, nós lemos lá: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. No Evangelho de João, ele traz para nós essa mesma alegria, nos mostrando Cristo desde a criação. E ele fala: no princípio era o Verbo, era a palavra de Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus. Acredito que não houve momento mais sublime
quando Deus se fez homem para reconciliar consigo mesmo todas as coisas. No Natal, nós comemoramos, festejamos, presenteamos. Mas não podemos de maneira alguma esquecermos de nos alegrarmos por tão grande salvação que nos foi ofertada pelo Filho. Ele que é a expressão exata do ser de Deus, que se fez carne para nos substituir na morte. Nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, nós que não tínhamos nada em nós que pudesse agradar a Deus, nós que não tínhamos nada em nós que pudesse satisfazer a justiça de Deus. Mas Ele, sendo justo, morreu a nossa morte e a sua justiça passou a todos nós. E agora, justificados em Cristo, temos paz com Deus. Louvado seja Deus. Que nos alegremos, que cantemos, que louvemos, que salmodiemos, que unidos possamos exaltar, engrandecer a Ele que compadeceu de nós, se entregando em nosso lugar. Na carta aos Hebreus ainda, no capítulo de número 4, nos fala assim, no verso 14, 15 e 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Nos alegremos nele, pois conhece ele as nossas fraquezas e intercede por nós. Pois passou as aflições, mesmo não tendo pecado. Entretanto, compadeceu de nós e agora nos deu um novo e vivo caminho pelo qual podemos chegar confiadamente diante do trono da graça e alcançarmos de Deus socorro em ocasião oportuna. Que neste Natal você torne clara esta verdade diante dos teus olhos, agarrada no seu coração, e mantenha firme a sua confissão, porque aquele que havia de vir veio, morreu a nossa morte e ressuscitou. Com ele ressuscitamos para uma nova vida com Deus para toda a eternidade. E que você se alegre por tudo quanto ele tem feito por nós. Que o Senhor te abençoe. Graça e paz. Feliz Natal.